O conhecimento da vontade de Deus nos faz andar seguros. É verdade. Impressionante como o homem, muitos homens, né? Apesar de todas as coisas criadas, né? Ele olha ao redor, vê o céu, a terra, as plantas, os animais, vê até os frutos de suas mãos, vê seus filhos. Como é que um homem, apesar de tudo isso, ainda escolhe não acreditar em Deus? Olha, isso é possível. Mas quando ele faz essa escolha, não é porque ele não acredita que existe um Deus que criou todas as coisas. Porque, sinceramente, é impossível. Um homem que observa a natureza, as diferentes formas de manifestação, né? O céu, a terra, as plantas, a fauna, a flora. É impossível um homem olhar para isso e acreditar que o mundo nasceu do nada, de uma simples explosão, sem que ninguém estivesse projetando isso. Agora, quando ele faz essa escolha de não acreditar, sabe por quê? Porque se ele passar a acreditar, muitos deles vão entender que vai ser necessário compreender, então, qual a missão desse Deus Criador dos céus e da terra. Qual a missão desse Deus para a minha vida? Por que Ele me fez? Por que Ele me escolheu? Por que Ele me gerou? Por que Ele permitiu que eu estivesse no mundo? E aí, o homem teria de se submeter a Deus e à sua vontade. E na realidade, muitos homens não querem isso. Ao contrário, eles querem fazer tudo o que está em seu coração. E por isso que eles procuram aquilo que dá uma certa facilidade ou garantia de fazer a sua própria vontade. Sabe o que é? O poder, o dinheiro, a influência. Isso traz para o homem uma perspectiva enganosa de poder fazer o que quiser. Tem homens riquíssimos que realizam cada absurdo simplesmente para satisfazer um desejo novo da sua vida, da sua alma, e para que isso lhe dê uma convicção de que ninguém lhe controla. É como se fosse uma defesa contra a existência de Deus. Quer dizer, Deus não existe, Deus não tem um plano específico, porque eu tenho o poder de fazer o que eu quero. É um homem, de maneira equivocada, muitas vezes ele faz essa escolha. Mas eu digo para você, não há nada melhor e mais seguro que andar na vontade de Deus. E a Bíblia, ela narra de diversas formas e em diversos eventos essa perspectiva. Um dos momentos bem claros foi quando Deus falou para Josué no capítulo 1 que para que ele pudesse fazer a vontade de Deus, não necessariamente Deus teria que ditar cada passo que ele fosse dar. Não. Existe um princípio que, se eu segui-lo, os meus passos serão guiados a partir da revelação divina. E no capítulo 1 de Josué, diz no versículo 7, tão somente seja forte e muito corajoso, Josué, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Isto é, não é necessariamente uma revelação diária do passo a ser dado, mas é um fundamento sobre o qual eu devo estar. E se eu estiver sobre esse fundamento, guardar a palavra de Deus, eu serei
bem-aventurado no que eu fizer e onde eu andar. Logo, conhecer a vontade de Deus é andar com Deus. Conhecer a vontade de Deus é se submeter a Deus diariamente. A própria palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos guia continuamente. No Salmo 37, 23, diz: o Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Veja que coisa interessante. Diz que o Senhor dirige os passos, mas diz que Deus se agrada de quem anda em seu caminho. O texto mostra claramente que para andar no caminho do Senhor, para andar com Deus, é necessário um relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento faz com que Deus dirija os meus passos. Interessante que isso é algo contínuo. Em Isaías 58, 11, o Senhor disse: o Senhor os guiará continuamente. Lhes dará água quando tiverem sede, restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Andar com Deus é uma bênção. É verdade que você terá que evitar ambientes, em alguns momentos terá que evitar alguns relacionamentos, mas até isso estará sendo direcionado e conduzido por Deus, para que a sua vida, a sua caminhada seja bem-sucedida. Jamais dependendo de homens, de pessoas, de bens, de riqueza, de poder, não. Se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, nós iremos entender que a andar na sua vontade nos traz segurança. Eu posso não saber o próximo passo, mas eu sei que Deus estará guiando minha vida para dar este próximo passo. Que Deus te abençoe e te ilumine. Faça você começar bem essa semana, fazendo logo uma escolha de andar com Deus diariamente. E certamente essa semana, andando com Deus, você vai começar muito bem. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.